Celebramos hoje o 7º dia da novena, nosso glorioso e excelso padroeiro São Benedito. Estamos aqui para o nosso encontro com Jesus, na sua palavra, na Eucaristia, e para, através desse encontro com Jesus, fazemos também o nosso encontro com São Benedito. A imagem é colocada em destaque, o altar de São Benedito é enfeitado. Tudo isso para mostrar o nosso carinho, amor, e mais do que isto, para manifestar a nossa fé em sua intercessão. Com a imagem temos a relíquia. A relíquia é um sinal visível da presença do padroeiro. A relíquia ultrapassa a imagem. Ela é um pedacinho daquilo que pertenceu à vida de São Benedito. Algo da sua intimidade, algo que esteve com ele sempre. Olhar para a relíquia é ver a presença do santo. Hoje celebramos os santos anjos da guarda. Antigamente ouvíamos falar dos anjos da guarda dentro de uma catequese que nos assinalava de fato o que é os anjos da guarda e como eles se manifestam na nossa vida. Hoje nós olhamos e vemos que, infelizmente, a figura do anjo foi tão banalizada. E mais do que isto, outras figuras, imagens foram tomando o lugar dos anjos. Costumeiramente se apresenta os anjos muito dentro de uma visão holística, e com os anjos são misturados outras imagens. Misturou-se muito as coisas. E com o passar do tempo e chegando em nosso tempo, nós vemos que a devoção aos santos perde a sua originalidade. Talvez muito poucos cristãos católicos recorrem, por exemplo, ao catecismo da Igreja Católica para conhecer os anjos. Nós ainda temos uma imagem dos anjos como seres que nós invocamos, que estão presentes no ar, e que através de um pensamento, de um bom pensamento, de uma boa energia, eles estão presentes. A Igreja nos ensina que os santos anjos, os anjos da guarda, nos são dados quando nós nascemos e nos acompanham durante toda a nossa vida. E eles são nos dados por Deus para que possamos ter a certeza de que em todos os momentos e situações não estamos sozinhos. Os anjos, eles nos foram dados para que nós os invoquemos nos momentos difíceis,
os nossos momentos de oração, os momentos de dúvidas, incertezas, os momentos de decisões. Falamos com Deus, falamos com o Senhor, pedimos o Espírito Santo, mas quantas vezes nós invocamos o anjo da guarda? Nós temos uma oração, aonde todos os dias nós, ao acordarmos, deveríamos rezar. Porque esta oração deixa bem claro que naquele dia, o anjo que está conosco, ele tem uma missão. E nós o invocamos para esta missão. Nós rezamos. A igreja nos ensina a rezar: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Não tem uma missão aí? Não existe uma missão aí? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador. Olha a palavra, zeloso, que é alguém que zela. É mais do que cuidar, é vigiar, é estar em sentinela. Se a ti me confiou a piedade divina, se a ti me confiou a piedade divina, Deus que se volta, Deus que volta o seu olhar de misericórdia, de amor. E só há uma razão para que Deus nos desse o anjo da guarda. Só há uma razão para a existência dos anjos. É esse amor que Deus tem por nós. É este cuidado. Deus cuida e tem cuidado de nós a todo momento. Tenho certeza que você tem alguma história para contar de algum momento em que você percebeu que ali houve a mão de Deus. Num momento de perigo, ali esteve a mão de Deus, mas era a mão de Deus através do seu anjo. Deus tem cuidado de nós, Ele cuida a todo instante. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. É a nossa confiança de que naquele dia que iniciamos, todas as nossas direções serão dadas. Todo encaminhamento será feito. Tudo vai acontecer segundo a providência e o propósito divino. Mas o meu coração dá esta abertura. O meu coração dá esta abertura.
iniciar o nosso dia com esta invocação, dando ao nosso anjo da guarda, invocando a sua missão. Retomar essa devoção e ensinar as crianças. Porque no evangelho que nós ouvimos, Jesus, Ele nos coloca a criança como sinal daquele que entende e compreende o reino de Deus, mas Ele nos coloca também a criança como aquela que é acompanhada pelo seu anjo. A catequese na igreja, mas sobretudo a catequese dentro de casa. Se eu perguntar para vocês, vocês sabem rezar a oração do Santo Anjo? Antigamente a gente aprendia a rezar com os catequistas, com os pais. E a gente aprendia a rezar ouvindo o catequista, ouvindo os pais rezarem. Aquela palavra ia nos fazendo assimilar a oração. E era um modo diferente de aprender a rezar do que é hoje. Porque hoje você pega o celular e você pode acessar todas as orações, mas quando a gente aprende, e esse aprender vem de um ensinamento, isso assume um caráter afetuoso, de afeto. Uma coisa é a gente recitar uma oração, outra coisa é a gente rezar esta oração com sentimento, com uma carga afetiva, um caráter afetivo. Quando nós recitamos, nós muitas vezes até recitamos sem prestar atenção no que estamos dizendo. Quantas vezes nós rezamos, por exemplo, a oração do Pai Nosso e não prestamos atenção no que estamos rezando? Ou até mesmo rezamos as Ave Marias, estamos rezando o terço e nem percebemos quando já terminamos a dezena. Rezamos 10 Ave Marias sem perceber que rezou 10 Ave Marias, como se a quantidade fosse mais importante. Não é a quantidade, é aquilo que a oração traz e o que ela, através dos meus sentimentos, me faz perceber, sentir. Então a oração do Pai Nosso se torna um desafio para mim, que começo a perceber e sentir. E esta oração me convida a entender a mensagem que está nela. Quando eu rezo as Ave Marias contemplando, quando eu rezo o meu terço e vou contemplando cada Ave Maria, cada mistério do Santo Terço, eu termino o terço e aí eu sinto de fato a força daquela oração agindo em mim. Mas se eu vou debulhando a oração, eu termino
de rezar o terço e parece que aquela oração foi pouco. Ela não me deu o sustento que eu precisava. Aí eu posso passar o dia todo rezando e chegar ao final do dia e não sentir o sustento dessa oração. Porque não é a quantidade, mas é como a gente reza e o sentimento, é o afeto, é aquilo que nos toca, é aquilo que nos liga, é aquilo que nos coloca em contato com aquilo que nós buscamos, as coisas do alto, as coisas de Deus, a presença de Deus, a presença das coisas do céu, a presença de Nossa Senhora, a presença dos anjos. Ensinar as nossas crianças a rezar, dobrar os joelhos, recitar vagarosamente, fechar os olhos, unir as mãos. Tudo isso está se perdendo. Por isso que entram outras coisas e a gente acaba misturando tudo. A gente se confunde naquilo que verdadeiramente são os anjos. A gente busca um monte de outras orações. Orações para todas as circunstâncias. Haja visto que as orações cotidianas do Pai Nosso, da Ave Maria, da Salve Rainha, do Creio em Deus Pai, a oração do anjo, são orações que nos alimentam, nos sustentam, nos abastecem. Mas então a gente não precisa rezar outras coisas, sim? Por exemplo, rezar a palavra de Deus. Perceberam que a gente troca esse livro de oração, que é a palavra de Deus, por outras ferramentas de oração, por outros manuais de oração. A gente troca o livro por excelência de oração, que é a palavra de Deus, por outras ferramentas. Oração de cura, de libertação, como se na Bíblia não existisse oração de cura e libertação. Oração de invocação, como se na Bíblia não existisse, na palavra de Deus não existisse orações, salmos de invocação. Enfim, precisamos retomar isso, o afeto na oração, caráter afetivo da oração. Celebramos hoje, também neste 7º dia da novena, São Benedito, homem contemplativo. Esta palavra contemplativo num mundo tão agitado, onde a gente chega na igreja e a gente não consegue guardar instantes de silêncio. A igreja que deveria ser o lugar do silêncio, o lugar em que a gente sai da nossa casa para fazer uma experiência mística, para deixarmos as realidades que durante o dia, que durante a semana nos agitam tanto, para fazer um momento de recolhimento. Nossa cabeça está a todo instante permeada de pensamentos, de preocupações, de tantas agitações.
nós estamos carregados, cansados, ansiosos, e todos esses transtornos do nosso tempo contribuem para que não consigamos fazer silêncio, e muitas vezes o silêncio nos incomoda. Na igreja é difícil fazer esse silêncio, em casa é difícil fazer esse silêncio. Preste bem atenção. Quando você chega na sua casa, está tudo em silêncio. O silêncio incomoda. Nós já vamos ligando o rádio, ligando o celular, ligando a televisão, ligando o computador. Quantas horas de silêncio a gente tem dentro de casa? Até de madrugada a gente rompe com o silêncio. A gente quer dormir ouvindo uma música. A gente dorme com a televisão ligada. Enfim, como falar de contemplação dentro de um contexto como este, em que nós vamos sendo envolvidos? São Benedito, para viver a contemplação, ele foi passar um tempo da sua vida como eremita. 17 anos como eremita, buscando esse silêncio, para que nesse silêncio as coisas de Deus pudessem ir sendo construídas, gestadas dentro dele. É impossível Deus ter lugar dentro do nosso coração e dos nossos pensamentos se eles já estão tão agitados e tão preenchidos por outras coisas. Viveu 17 anos como eremita. Isso não significou que ele viveu enclausurado, isolado de tudo. Isso significou que ele fez uma escolha para que naquele estilo de vida ele pudesse encontrar mais silêncio, seja no trabalho que exercia, na atividade que exercia, na caridade que realizava, mas encontrar o silêncio, porque o silêncio não nos é oferecido. O silêncio precisa ser encontrado. Ele não é oferecido. Se formos esperar que o silêncio venha, esse silêncio nunca vem. Mas nós temos que fazer esta opção de encontrar o silêncio. Então, como encontrar esse silêncio na igreja? Como encontrar esse silêncio em casa? Como encontrar esse silêncio no seu trabalho? Como encontrar esse silêncio? Isso não significa que você vai fazer silêncio o dia todo, mas é necessário encontrar um tempo do silêncio. Porque quando você vem à igreja e você entra na igreja, o primeiro sentimento é o sentimento de que nós entramos num lugar diferente. Nós olhamos o altar, nós olhamos as imagens, nós olhamos para a igreja, o nosso coração nos convoca à contemplação. Mas logo nós desviamos esse sentimento bom, que nos convoca ao silêncio e à contemplação, porque já
Em seguida, estamos conversando com alguém, estamos olhando para o lado, vendo quem está passando, prestando atenção no que acontece à nossa volta. E aquele momento que seria a percepção de que eu estou num lugar diferente, que aqui está a presença de Deus, a presença do seu Espírito, o momento em que a gente deveria fechar os olhos, respirar fundo. E tentar deixar tudo que veio comigo até aqui de lado um pouquinho, para que Deus fale, para que Deus fale. Às vezes nós vemos a igreja, voltamos para casa e parece que Deus não falou. O silêncio da liturgia, para que Deus fale. O silêncio na sua casa, o silêncio no seu trabalho, o momento em que você se recolhe, um lugar na sua casa, no seu quarto, ou até mesmo quando você vai tomar banho. Hoje tem esse costume de tomar banho com o celular. Está tomando banho e está olhando o celular. Está tomando banho, está tocando alguma coisa no celular, está ouvindo alguma coisa no celular. Nem tomando banho tem silêncio. Como que Deus vai falar se nós não queremos ouvir? Como Deus pode falar se nós não queremos ouvir? Como crescer como São Benedito nas virtudes que nós temos refletido nesta novena, as virtudes de São Benedito? Como crescer nas virtudes de São Benedito sem nos tornarmos contemplativos, sem tirar o olhar dessa realidade para podermos olhar uma outra realidade, tirar o olhar daquilo que é visível para poder captar uma realidade invisível. Guardar o silêncio, a contemplação, sabedoria. Como que a gente adquire sabedoria? Piedade, fé. Como que nós vamos adquirindo essas virtudes? Como nós vamos crescendo nas virtudes? Que neste 7º dia da novena, dentro daquilo que a palavra de Deus nos propõe, dentro daquilo que celebramos, possamos então ter muito claro: Deus tem cuidado de nós a todo instante, e Ele cuida através dos seus anjos e cuida através do nosso anjo da guarda. Converse mais com Ele. São Padre Pio conversava com o seu anjo da guarda. Invoque a missão do seu anjo da guarda. Invoque através desta oração. Ensine as crianças a entenderem o que é o anjo, o seu anjo da guarda. Elas vão crescer e vão estar sempre conscientes de que, se há dificuldade, se há medo, podemos invocar o nosso anjo da guarda. Olhamos os adolescentes, os jovens hoje, e eu converso bastante, tendo adolescentes, e a gente vê o medo, a ansiedade se funda muito porque eles não têm onde se pegar. Não tem onde se pegar. E a gente precisa ensinar que eles podem se apegar na fé em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora,
e nos santos anjos, o seu anjo da guarda. Guardemos em nosso coração que só é possível virtude cristã, só é possível virtude cristã quando no silêncio e na contemplação nós buscamos ouvir a Deus. Tantas vozes hoje à nossa volta, muitas vozes, e a gente procura essas vozes, tantas vozes interferindo na nossa vida, interferindo nos nossos pensamentos, interferindo nos nossos sentimentos, muitas vozes construindo a nossa mente, muitas vozes trabalhando a nossa mente, muitas vozes nos arrastando, muitas vozes. E onde está a voz de Deus?